Legal, Mamon. E assim, eu acho um ponto que eu acho fantástico da sua história e, consequentemente, do livro, né? Que o livro ele traz tanto esses desafios que você falou do empreendedorismo tecnológico, ao mesmo tempo traz uma visão de você estar empreendendo com um produto que é um produto que gera impacto positivo ambientalmente, que a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso, e ao mesmo tempo é uma narrativa, né, quase que um romance muito bem escrito. Então, acho que o sobe e desce, a montanha russa ali que vocês passaram, do empreendedorismo, traz esse ar legal, assim, porque não é um livro totalmente técnico, né? Tem uma história legal que vocês viveram também, desmistifica muita coisa em relação ao empreendedorismo. Então acho que isso é um ponto bem bacana também, assim, mostra de fato as dificuldades e um pouquinho do dia a dia que vocês vivenciaram ali. Então acho que a junção de todos esses elementos faz com que o livro seja um livro excelente, tanto para empreendedores, mas para quem quer conhecer um pouquinho mais do empreendedorismo, para quem já tem um olhar um pouco mais técnico, né? Então tem ferramentas, uma série de coisas. Então, assim, é bem legal essa visão. E aí, puxando um pouco disso, assim, por esse mix de coisas que você decidiu escrever o livro, qual que eram as suas intenções aí? Beleza, vivenciei tudo isso, passei por essa trajetória, agora vou escrever um livro. Como que veio isso? Qual que foi a origem, essa motivação que você teve para escrever, Mamon? É, eu acho que vem de novo à tona aí a questão da emoção e eu consigo quase que assim voltar no tempo e estar entrando pela primeira vez no laboratório do professor Leandro Grassi, na Universidade Federal de Viçosa, e lembrar da nossa primeira conversa, né? E que o livro ele começa é, nesse, nesse ponto, né? E assim, a, a clareza que ele tinha do ponto de vista de transformar o conhecimento que ele já vinha trabalhando, as tecnologias que ele vinha desenvolvendo, em algo que mais pessoas pudessem utilizar, né, comercializar, tornar acessível, com talvez esse lado de achar um propósito para o mundo, né, assim, do que Uhum, por que esse produto precisa chegar no mundo, né? Então você falou aí do impacto que a tecnologia, a solução tem, né? Então assim, nós estamos falando de substituir agrotóxicos, levar a uma solução totalmente natural, né? Que a natureza ela provê essa solução, a gente precisava arquitetar de uma forma que a gente pudesse concentrar essa solução, né, biológica e levar para o mercado. Então, foi realmente vamos dizer, a história começa desse encontro, né, assim, uhum, uhum. talvez dessa sensibilidade da necessidade para o mundo, né, que a solução tinha com uma clareza muito grande que o professor Leandro Graça que ele queria levar isso adiante. E aí começa, né, a jornada começa desse encontro e quando ela chega num grande fechamento de ciclo, né, que eu não vou antecipar aqui qual é ele, eu ouvi de várias pessoas, né, mas nossa, essa história merece um livro, né? E eu acho que talvez voltando lá no Gustavo com 15 anos, eu vi, eu acho, tem tanta coisa boa para ser contada, né? Como você disse, Tiago, tanto da aventura que foi, mas se a gente conseguir, né, e até reconhecer tantas pessoas e organizações e partes que fizeram parte da história, e aí eu acho que de pano de fundo também um certo registro dessa formação desse ecossistema, né, que é, tiveram, né, tanto organizações e pessoas muito pioneiras que foram marcantes e decisivas para talvez a gente agora, né, pós, né, 2020, já na terceira década do ano 2000, ver que, né, esse ambiente de inovação, de empreendedorismo, de startup no Brasil, ele já está num outro estágio, né? Mas houveram ali pioneiros que trabalharam e que fizeram
ajudaram a construir alguns alicerces, algumas bases, né? E aí eu acho que também esse reconhecimento da história, que é algo que talvez na literatura de empreendedorismo e inovação no Brasil, a gente tenha muito pouco Sim. das histórias brasileiras contadas, né? Como eu disse, a gente vive dos casos e das histórias basicamente da literatura dos Estados Unidos, que eles são muito bons em contar essas histórias e registrar essas histórias. Então eu acho que até por, né, alguma influência de ter vivenciado, né, uma experiência anterior também nos Estados Unidos, foi falar, olha, a gente precisa contar essas histórias e ter as histórias brasileiras registradas, né? E daí surge o livro Inovação da Raiz.